Oi, gente, tudo jóia? Nós vamos conversar hoje sobre a diferença entre chá de folhas soltas e chá de saquinhos. É uma das perguntas que mais me fazem, né? Assim, as pessoas perguntam bastante sobre se tem os mesmos benefícios, se tem o mesmo sabor, se tem o mesmo aroma. E a questão é a seguinte, começar do começo. O chá de saquinho, ele foi criado por acaso por um mercador de chá de folhas soltas americano, que o nome dele era Thomas Sullivan. E na verdade, ele queria enviar para as pessoas que eram potenciais clientes dele as amostras dos chás, e ele colocou em pequenos saquinhos de seda e mandou para essas pessoas, mas sem dar nenhuma instrução de uso. Então, desinformadamente, essas pessoas pegaram o saquinho do jeito que ele mandou e colocaram na água quente. E aí deu tudo certo, né? Assim, foi digamos que descoberto, né? Criado o chá de saquinho, chá de sachê, como a gente chama. Depois descobriu-se que isso foi em 1910. Depois descobriu-se que em 1901 havia uma solicitação de patente de duas mulheres americanas com um desenho bem parecido com o sachê de chá, mas não colocaram para frente. Então quem levou os créditos foi realmente o Thomas Sullivan. Passado o tempo, em 1930, foi criado na Índia o método CTC, Cut, Tear, Curl, que é a sigla inglesa para rasgar, triturar e enrolar. E isso é feito com as folhas de chá numa máquina enorme. Em geral, o nome dessa máquina é Rotovani. E ela pega folhas que sejam brotos, primeiras folhas, segunda, terceira, quinta, sétima folha, coloca tudo no mesmo local como se fosse uma coisa só e tritura essas folhas todas da mesma forma. Eu tô falando sobre isso por quê? Porque os brotos e as duas primeiras folhas, elas são muito delicadas e elas precisam de um tratamento diferente das folhas mais antigas, que são mais grossas. Então, por exemplo, no chá de folhas soltas, a gente trata de uma forma diferente. Por quê? Porque essas folhas mais jovens, elas em menos tempo elas vão oxidar, elas em menos tempo elas conseguem murchar, que é um passo super importante para a manufatura do chá. Esse murchamento, no caso do chá das folhas soltas, é essencial para que haja concentração dos óleos essenciais e dos nutrientes que o chá tem para oferecer. Então, é um tempo que aquelas folhas são deixadas para murchar. Isso é controlado pelos mestres de chá, ao ponto de que, se elas passarem muito tempo naquela condição, além de perder toda a água, né, e concentrar os nutrientes, elas vão começar a quebrar as paredes celulares e vão começar a oxidar. E às vezes não é a intenção do mestre de chá. E tudo isso é pensado no chá de folhas soltas. Já o chá de saquinho, como a gente chama, é como se fosse um processo mais industrializado que visa padronizar esse chá. Em que sentido? Ele prefere abrir mão, né, da qualidade, dos nutrientes, do tamanho das folhas, que tudo isso é muito importante no chá de folhas soltas. No caso do chá de saquinho, ele transforma tudo num pozinho, que é chamado tecnicamente de funnings ou dust. Dust em inglês é poeira. E é bem uma poeirinha mesmo, assim, que a gente percebe. Mas existem algumas situações que eu queria colocar para vocês. Por exemplo, o chá de folhas soltas vai ser sempre chá de folhas soltas. Eu até trouxe aqui para vocês verem, ó. Ele é um chá... Ui, deixa eu ver se eu coloco. Pronto, aqui dá para ver melhor. Tá vendo? Ui, não tô conseguindo mostrar tão bem. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que aqui é a própria folha do chá. Assim dá pra ver, será? É a própria folha do chá. Você vê que esse chá aqui é um oolong de ui. A folha tá enrolada.
tá totalmente desidratado. Uma folha dessa tem mais ou menos 3% só de água, ou seja, os óleos essenciais, os nutrientes estão todos aqui dentro. E quando a gente expõe esse chá à temperatura correta, no tempo correto, ele libera todos esses nutrientes e a gente consegue se deliciar com tanto aroma e com tanto sabor. Já o chá de folha de saquinho, eu trouxe aqui um dos tipos, que é esse bem que é o pozinho aqui. Eu trouxe até uma tesoura pra gente abrir e vocês observarem. Eu deixei a embalagem aberta porque eu tinha alguns aqui, porque as pessoas me dão de presente, as pessoas viajam e trazem pra mim tudo quanto é tipo de chá. Chá de folha solta, chá de saquinho, chá de todo jeito, porque o pessoal olha pra chá e lembra de mim. E aí esse foi um presente de uma amiga muito querida. E eu vou cortar aqui com a tesoura para vocês verem como é mesmo um pozinho, né? E existem também os chás de folhas soltas que eles vendem em grandes magazines de chás, que eles pegam esse chá mais premium, digamos assim, e colocam em saquinhos de seda. É tanto que eles são transparentes e quando você olha contra a luz, você vê que ali estão as folhas soltas. Não são chás de tão boa qualidade como um que a gente compra assim a granel, né? E em condições ideais de acondicionamento. Mas mesmo assim, são bem mais, digamos assim, mais preciosos do que o chá de saquinho mesmo que a gente compra naquelas embalagens que vem vários saquinhos e etc, tá? Então, eu trouxe aqui uma tesoura, deixa eu botar só a câmera para vocês irem acompanhando o processo, acho que vai dar para ver, ó, vou posicionar aqui. Coloquei aqui, tá íntegro, a gente vai cortar. Esse saquinho, ele é de papel, mas existem alguns que são de plástico e aí sim, eles são muito ruins. Porque o plástico, ele até libera plástico para dentro do nosso organismo. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado. Gente, aqui tá ventando, vai voar essa poeirinha toda. Não vai sobrar nada pra gente ver. Mas, ó, tá aqui, ó. Percebem como é uma poeirinha mesmo, ó. Toda uniforme. Você vê que aqui são quadradinhos mesmo. Então, aqui já não tem mais óleos essenciais, aqui já não tem mais tanto aroma e tanto sabor. É tanto que aqui, ó, ele fala que tem chá preto, limão e pimenta, né? Então, você sente bem o aroma. Eu sinto tipo uma canela também. Deve ter uma canela aqui na embalagem. Ó, chá preto. Ah, é só um aroma de limão. Pimenta e peles de limão, que é a casca, né? Limão pio. Mas eu sinto parecido com uma canela. E tem até uma cozinha que parece canela. Enfim, pode ser a pimenta e eu posso estar... Canela, com certeza. Mas enfim. E olha a diferença dos dois, né? Então, assim, claramente... Esse é um chá puro, é um chá que tem o aroma totalmente puro das próprias folhas do chá, um aroma que vai mais para damasco. Incrível. E aqui a gente tem os funnings, que são o dust, né, a poeirinha. E por que eu falei que o saquinho dele era um saquinho de papel? Ó, vocês podem observar. Ele não tem plástico, apesar de que existem estudos que falam que às vezes é essa colagem aqui, ó. Mas essa daqui não é de plástico, essa daqui é de papel também. Esse daqui tá todo ok nesse aspecto. Deixa eu ajeitar aqui de novo a câmera, que a gente vai continuar conversando. Então, como eu disse pra vocês, a gente vai ter os saquinhos de seda, que são desses chás mais sofisticados, que tem nas grandes maisons de chá mundo afora. A gente vai ter esses saquinhos de papel. E eu até trouxe esse daqui, ó, que é
de fibra natural, ele é de algodão, até o próprio cordãozinho é de algodão, ele é BPA free. E eventualmente a gente encontra também chás de boa qualidade, chás, né, de folhas soltas dentro de saquinhos como esse em algumas ocasiões. Então, eu quis colocar esse comparativo porque para que vocês possam realmente evitar o chá de saquinho que tenha embalagens plásticas que não vai fazer bem para o seu organismo e podendo escolha o chá de folhas soltas, porque é como se você estivesse comendo a fruta na íntegra, porque ali a planta tá na íntegra, né? Ao contrário do chá de saquinho, que é como se fosse uma comida mais industrializada, que existem outros aditivos e etc. Então, eu fiz essa breve explicação, mas para vocês conseguirem, chegando em algum lugar para comprar chá, vocês possam ter uma visão crítica, uma visão mais analítica do que é bom e do que é que tem valor, né? E do que é que, por mais barato que seja, fica caro, não é? Então, eu sou suspeita para falar, mas eu só consumo chá de folhas soltas, eu não consigo mais consumir chá de saquinhos. Eu fui uma consumidora de chá de saquinho durante muito tempo, quando eu não conhecia, né? Assim, é quando a ignorância te favorece. Aonde eu chegava, entre tomar outra bebida e tomar chá, eu tomava chá e achando que tava tudo bem, e realmente tava, né? Continua sendo uma bebida natural e tal. Mas hoje que eu conheço os benefícios do chá, e os benefícios, eu não digo nem benefícios para a saúde, não. Eu não tô me retendo só a esse ponto de forma alguma. Os benefícios que eu falo é inclusive o prazer da bebida. É todo aquele ritual no preparo, é todo aquele cuidado com a temperatura certa e com o tempo certo de infusão, para que eu possa extrair dessas folhas todo o aroma e todo o sabor que eles conseguem passar para mim. Hoje eu estava conversando com uma amiga que é sommelier também, e ela falou bem isso, que ela disse assim: o chá me conquistou na hora que eu olhei para uma infinidade de chás numa mesa de degustação e todos aqueles chás eram da mesma planta, eram da Camellia sinensis. Ela disse que ficou impressionada. Já no meu caso começou por outro lado, começou pela parte histórica, pela parte cultural, e aí sim eu me interessei em conhecer o chá. Mas quando a gente fala chá, a gente fala desse chá aqui, que é o chá de folhas soltas, tá? Eu espero que vocês tenham adorado, do jeito que eu adoro compartilhar com vocês tudo isso. E eu vou ficar por aqui, e não esqueçam, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é: sempre que possível, escolha o chá de folhas soltas. É o chá de verdade, é o verdadeiro caminho. Até mais!